Hoje é uma aulinha. Tá? Qual que é o sistema da probabilidade? Vamos tirar as outras médias e deixar só a média de 8, tá? Por exemplo aqui, fofoletes. Por exemplo aqui, ó. Nessa situação, pivô de alta acima da média de 8, ela tinha 50% de chance de acertar uma alta poderosa de meses, tá? Quem entrou nesse setup na média no pivô de alta acima da média de 8, surfou uma alta exponencial, falando só em Bitcoin, não falando em altcoins, tá? Mas pegou uma alta que, se ficasse até perder a média de 8 e fazer pivô de baixa, como foi aqui, teve uma alta de 500% do seu patrimônio, tá? Então, quando você, nas 50% de chance, se você acerta uma alta dessa de position trade, você tem 51% de chance, tá? Qual o problema? Quando você perde, né? Aliás, qual é a solução? Quando aqui ele fez um pivô de alta acima da média de 8, aqui ele fez, ó. Ele fez um pivô de alta acima da média de 8, certo? Você comprou ali e o setup falhou miseravelmente, ó. Pivô de alta acima da média de 8, tá? E o setup falhou, tá vendo? Ele veio abaixo da média de 8. E aí você fez um pivô de baixo e você vendeu aqui, tá? O que aconteceu aqui? Você comprou a 47, você vendeu a 44, tá? Então você saiu cedo, você saiu com pouco prejuízo. E aí, quando o mercado voltou a subir, né? Ou seja, quando ele tentou iniciar um ciclo de baixa, aqui você estava dolarizado, tá? E aí você teve que, você vendeu a 42 e agora ele fez um novo setup de compra, novo pivô de alta acima da média de 8. Tá vendo? Ele fez um novo setup, ó. Fez um novo setup acima da média de 8. E dessa vez você acertou, tá? Então, aqui nessa troca você perdeu dinheiro e aqui, se você vendeu, você teve que recomprar mais caro, que foi o que aconteceu comigo no final do mês de setembro, né? Então, eu vendi a 46, eu não lembro agora se eu vendi a 44 e eu tive que recomprar quando o preço voltou a subir, né? Então, eu vendi a 44, tive que comprar a 47 mil. Bom, mas aí, Augusto, quando você fez essa operação, você perdeu alguns bitcoins ou alguns ethereums ou a qualquer ativo que você operou, né? No meu caso, eu não vendo bitcoin se se compra não se vende. Mas na situação, na época, eu vendi meus ethereums. Então, eu vendi meus ethereums e acabei perdendo 3 ethereums nesse período ali, tá? Nessa troca de position trade, né? Por quê? Porque o setup, quando você segue ele fielmente, o setup da média de 8, apesar de ele acertar apenas 50% da probabilidade de um longo período de alta, quando você acerta, ele te paga muito, ele te recompensa muito, ele te recompensa 100 vezes, 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, dependendo do ativo, ele vai te recompensar violentamente, né? Violentamente, vai te dar 1000% de alta, 5000% de alta. Quando você perde pouco. E quando você ganha muito. Porque nesse setup, mesmo quando ele erra, nessa situação aqui, quando eu vendi meus Ethereums e eu tive que recomprar mais caro, porque ele fez um pivô de alta acima da média de 8 novamente, né? Então eu vendi ele aqui e tive que comprar mais tarde, comprar mais caro. Só que o detalhe é que daí, quando eu acerto a média 8, ele vai lá e me recompensa. Porque o ativo não para de subir. Tá? Ele fica um bom tempo subindo. Então ele fica compensando, mesmo que eu tenha menos Ethereum, ele fica compensando. Ou seja, quando eu erro, eu perco 3 Ethereums. Quando eu acerto, eu dobro meus Ethereums. Então, por exemplo, quando eu comecei nesse mercado no início desse ano, eu tinha 24 Ethereums. Em setembro, em julho eu comprei fundo na média 56, eu comprei toda semana em julho, né? Peguei dados on-chain, vi que o preço estava se segurando e os institucionais acumulando. Comprei Ethereum toda semana. Estava no final das contas com 26 Ethereum. E aí, antes da queda
antes da queda de maio, antes da queda, aliás, na queda de abril, quando eu vendi, aqui, ó, quando eu vendi aqui, eu tinha 13 Ethereums. 13. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu estava com 26, porque eu recomprei eles aqui. E eu comecei a comprar mais aportes toda semana aqui. No final das contas, eu estava com uns 32 Ethereums. Quando chegou aqui, eu vendi e eu perdi uns 3 ou 4 Ethereums, agora não lembro, tá? E aí eu tive que recomprar, porque eu tive que comprar eles mais caro do que eu vendi, certo? Então, eu saí de 32, eu fui parar lá para 20, 29, 28, eu não lembro agora exatamente. E depois eu estiquei toda essa alta que o BTC teve com a média e eu acabei aumentando minhas posições de Ethereum, chegando a praticamente 47 Ethereums, tá? Dentro de uma só carteira, porque atualmente eu tenho 65 Ethereums, né? Então, dentro de uma só carteira. Então, o que acontece? Quando você erra, tá? Você, no setup da média 8, você às vezes você vende errado, como no meu caso aqui eu vendi errado e tive que comprar mais caro, só que eu perdi pouco. E quando eu acerto, eu consigo ter um capital suficiente para conseguir dobrar, triplicar o dinheiro, né? Triplicar as moedas, o Ethereum e etc. Tá? Então, quando a gente tem a perda da média 8, ela aumenta muito a probabilidade da gente ter uma reversão de ciclo, ou um bear market, ou uma correção mais profunda. Então, sabendo disso, né? Ó, ali na média de 8 ele ainda estava se mantendo. Até que recentemente nós perdemos a média de 8. Aqui eu não vendi, tá? Aqui eu não vendi, porque eu estava viajando, estava sem a minha Trezor, então eu não consegui transformar meus Ethereums em USDC. Eu fiz isso por gosto também, porque eu acreditava que o Bitcoin ia se segurar nos 52 mil. Tá? Então, mesmo com a minha Trezor, eu não ia ter vendido ali, apesar de que o meu sinal de setup já deveria dizer, ó, aqui no 57 você tem que vender, porque fez um pivô de baixo abaixo da média de 8. Tá? Então, aqui eu já devia ter vendido, certo? Aqui foi dia 23 de novembro, eu ainda estava em viagem. Ó, já fez o pivô de baixo. Aqui já começa o mercado a ficar arriscado. Tá? Perder a média de 8. E aí veio realmente e trouxe o preço lá para baixo, né? Então, aqui, quem seguiu o setup, né, fielmente, conseguiu aumentar a sua quantidade de Ethereums ou Bitcoins nesse período aqui, mesmo que tivesse comprado aqui embaixo, né? Então, você vendeu a 57 ou a 58 aqui no reteste da média de 8, no pivô de baixa, e você poderia recomprar 44, 46, etc., e ter aumentado essa quantidade de criptomoedas, tá? Então, esse setup, ele é maravilhoso. Aqui, por exemplo, ele deu um falso alerta de queda, mas aqui ele deu um sinal verdadeiro de queda, tá? Então, esse setup da média 8, aqui ele deu verdadeiro, aqui ele deu falso alarme, aqui tive que recomprar mais caro. Aqui, quem vendeu, eu tive vários alunos que seguiram esse setup à risca e venderam aqui em cima, venderam a 57 mil, quando eles viram que deu esse pivô de baixa. No meu caso, eu não vendi, porque eu achava que o preço do Bitcoin ia se segurar acima de 52, mas dentro de uma madrugada ele saiu de 56, ele varou reto 52, ele nem se segurou no 52. E eu não esperava por isso. E acontece, porque o mercado ele faz as coisas que ele quer. Ele não espera o Augusto ter a opinião dele para fazer o que ele quer.